Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e a gente tem que falar do Vasco de Fernando Diniz, que vai possivelmente vivendo sua melhor fase sob o comando do treinador, né? E há de se dizer muito sobre Felipe Coutinho, e talvez é o que me motiva a fazer esse vídeo, né? O Vasco ganhou hoje do Bahia de 3-1, um belo resultado, mas o que impressiona mesmo é como o Coutinho ajudou a liderar essa virada, né? O Bahia começou vencendo, teve uma expulsão, mas a atuação do Coutinho novamente é muito boa. São 4 jogos seguidos participando diretamente para gol, seja marcando ou dando uma assistência. E assim, ele já tá tendo a temporada mais produtiva em números, somando gols e assistências, desde 19-20, quando ele jogou pelo Bayern de Munique. Lembram desse período de empréstimo dele? Que ele não tinha ido bem lá no Barcelona. Aí ele foi pro Bayern de Munique com uma opção de compra na bagatela de 120 milhões de euros, né? Tipo, eu acho que era 120 ou 90, era uma coisa muito alta, né? E assim, ele até começa a titular a temporada, né? Na época que o Nivo Kovac era o técnico, só que com o Hansi Flick chegando, ele vira banco, né? O Hansi Flick acaba, acho que, dando oportunidades pro jovem Jamal Musiala, né? Não dá pra falar que ele errou. Mas assim, o grande jogador que é o Felipe Coutinho não pode ser esquecido, e eu acho que assim, ele é um cara que estava sofrendo um absurdo com as lesões, seja lá no Barcelona, depois disso no Aston Villa, etc. E ele volta pro Vasco e o cara volta para ajudar. Eu acho assim, ele não volta apenas, vou fazer uma temporadinha, meia temporada boa aqui, eu volto pra Europa, como o Neymar estava tentando fazer no Santos. Só que, como o Neymar não performou, ele teve que renovar com o Santos e só renovou até o final do ano, né? É aquela renovação que parece que o cara não quer continuar aqui muito tempo. O Coutinho volta pro Vasco, ele começa abaixo, né? E não é que ele começou bem. A temporada passada, no total, 3 gols, uma assistência para um cara que vem da Europa, que foi um dos reforços mais caros da história do futebol. Você não acha que isso é a produção adequada. Mas esse ano, o cara tá jogando muito, já são mais de 11 gols marcados. E mais do que isso, né? É um jogador que não tem fugido dos confrontos, ele tem conseguido crescer em jogos grandes, ele tem aparecido sempre com performances consistentemente boas. E assim, ele jogou 40 jogos nessa temporada, 40. Para pensar, 40 jogos nessa temporada, ainda tem Copa do Brasil, ainda tem o resto do Brasileirão. E assim, a gente não tá falando do Coutinho lesionado, né? É um cara que tá lutando muito, eu não acho que isso tá sendo do Vasco, a gente tá lutando muito pra consertar os problemas, continuar saudável fisicamente, né? Tem atletas que, assim, que têm histórico de lesão, como é o caso do Coutinho, e dão um jeito de prolongar a carreira deles, né? Que dão um jeito ali, fazem algum tipo de tratamento especial, né? E aí eu não tô dizendo pra fazer, tipo, igual o Mudryk do Chelsea fez, né? O Células Troncos que acabaram fazendo ele violar o antidoping, o que a mídia ucraniana diz, né? Mas assim, os caras dão um jeito, né? O Nadal tava de todo jeito tentando fazer o pé dele funcionar, jogava com o pé sedado, né? Fazia acupuntura, fazia de tudo, né? E tudo isso para prolongar a carreira dele, mesmo com o histórico de lesões tenebroso, né? O cara jogou em alto nível até os 36 e o Coutinho parece estar fazendo de tudo para ajudar o Vasco, de tudo para se manter fisicamente um nível apto. E assim, essa temporada já são 40 jogos. A gente, como eu disse, não estamos falando do Coutinho machucado, estamos falando do Coutinho em campo, jogando bem, contribuindo para o Vasco, fazendo do Vasco um time mais competitivo nessa temporada. O Coutinho é fundamental para que o Vasco do Fernando Diniz consiga vitória hoje e consiga estar fora da zona de rebaixamento, né? E assim, o Fernando Diniz, eu acho que ele tem feito bem alguns atletas, o Ryan é um deles, o Vegete tem se beneficiado da maneira do Diniz jogar, o próprio Coutinho dá para se dizer também, parece se beneficiar do futebol do Fernando Diniz. E eu tenho que dizer aqui, o Diniz, ele, às vezes a gente compreende ele mal. Talvez o Fernando Diniz não seja nem um técnico, ele é um conceito, ele é uma ideia que a gente vai valorizar por muitos e muitos anos, nunca se sabe, né? E seja o que for, Fernando Diniz é um técnico que já tem muito o que falar. Ele já tem até seu nome na história do futebol brasileiro, porque ele para sempre será o técnico que deu a Libertadores ao Fluminense. Então assim, a primeira Libertadores do Fluminense tem o nome do Fernando Diniz lá. Mas o que eu falo muito do Fernando Diniz, ele é um técnico que... Ele é um cara que parece até ser muito roteiro marcado, né? Tem um momento inicial, tem um momento de adaptação às ideias dele, aí tem um momento que engrena, aí a gente não sabe por quanto tempo perdura esse momento que tá engrenado. Mas sempre que o time do Diniz joga bem, ele joga bem pra encantar, pra deixar a torcida iludida de um futuro muito próspero. E aí as pessoas pensam, onde vamos parar, o que vamos ganhar? Aí tem o período de crise, eles acham que o Diniz
Diniz em algum momento vai acertar o time, não acerta e ele é demitido. Se a gente parar pra pensar, o trabalho do Fernando Diniz é igual o filme do Jason Statham, entende? Ele tá sempre interpretando o mesmo personagem, porque o trabalho dele, a dinâmica nunca muda, e o roteiro do filme é quase sempre igual. Ele tá sempre fazendo as mesmas coisas, mas assim, às vezes vai mudar um cenário, o caminho, entende? Mas no final sempre acaba no mesmo lugar. A questão é, por quanto tempo perdura essa boa fase do Vasco? Será que leva até o fim da temporada? Será que o Vasco é campeão da Copa do Brasil? Eu não consigo duvidar, mas eu acho que se há um momento para o time crescer e jogar o melhor futebol é agora, porque consegue se livrar da ameaça do rebaixamento e, é claro, quando chegar a hora da Copa do Brasil, o time já vai estar, quem sabe, aproveitando o máximo desse elenco, desses jogadores. Mas eu reforço aqui, é um time que tem conseguido crescer bem agora nesse momento da temporada. Parece que o time encaixou com o que o Diniz quer trazer de futebol e os jogadores têm feito a sua parte. E eu tenho que aqui de novo tirar o chapéu pro Coutinho. Tem conseguido ficar saudável e tem conseguido contribuir várias vezes com a equipe carioca, porque assim, o Vasco hoje ele me parece um time melhor do que estava sendo tanto na temporada passada, na primeira metade dessa temporada que estava muito preocupante. Isso muito se deve a jogadores que também conseguem puxar o elenco para melhor. O Coutinho tem feito isso, ele não só tem jogado bem, ele tem puxado o desempenho do Vasco para cima. Ele tem sido um líder dentro de campo e eu tenho que admirar muito essa postura, porque de novo eu digo, né? Não é todo jogador que vem para cá e faz esse nível de sacrifício, dedicação, que vem com a mentalidade de ajudar de verdade a equipe. Tem jogador que só quer aposentar, termina ele com o time, fica um tempinho ou outro e depois para. O Coutinho ele veio com a missão de ajudar o Vasco e ele tá fazendo isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.